Opa, sejam bem-vindos, rapaziada. O meu nome é Victor Fala aí, rapaziada, eu sou maçom. e a gente tá aqui mais um episódio, né? Infelizmente a gente já tá nós dois, por causa que novamente o Jovas e o Kawhi tiveram alguns probleminhas e não vão conseguir participar. Mas tamo aí, né? Pois é, mano. Esse episódio vamos falar bastante sobre a Libertadores, sobre a Sul-Americana. Próximo episódio, apesar de que hoje já teve alguns jogos das finais estaduais, né? Já teve alguns campeões, como o Grêmio, o Fortaleza também. Só que vamos deixar pra falar isso do próximo episódio, né? Porque esse vamos focar, falar das estreias da Libertadores, da Sul-Americana. E vamos começar do começo, falando do Santos, estreando na Sul-Americana. O que você acha aí, Peter? Então, a gente vê o Santos estreando confiante, né? Ganharam do Blooming de 1-0. Um gol de Bauerman no final, gol de cabeça, escanteio, cruzamento do Daniel Ruiz. E a gente vê, né, mano? É um time que Cara, o Santos ele é um time que ele tá começando a mudar um pouco a visão negativa que tinha no Paulista, né? Você vê que foi um time que depois ali do segundo tempo, de fato, começou a dar uma pressionada e, enfim, começou a jogar bem. O primeiro tempo não foi bem, mas até que dá pra relevar, né? Voltando agora pra jogar e tudo mais. E o Djalma, ele tem uma boa expectativa do Santos, né? Vai chegar dois reforços aí que foram contratados essa semana, que foi os dois do Água Santa, né? Foi o lateral deles e foi o Mezenga? Mezenga, isso, Mezenga, atacante. E a gente só tem que esperar que o Santos melhore, né? Porque a gente tem que ser sincero aqui. Eu acho que o Santos ele não ganha essa Sula, mas, pô, eu acho que não vai passar vergonha, né? Que nem passou ano passado. Eu acho que vai melhorar um pouco. Concordo, mano. Tanto que se a gente olhar assim, cruamente os números, a gente vê que teve um domínio muito grande do Santos. Apesar de a equipe do Blumen não ser uma grande referência, assim, só de ver que o Santos conseguiu ter 73% de posse de bola num jogo fora de casa, é uma evolução muito grande, né? Mostra que o projeto do Helman tem perspectiva, tem planejamento para o futuro, né? Principalmente com contratações agora. Apesar de que essa contratação do Mezenga é um pouco controversa, até porque essa questão de contratar sempre destaque do Paulista, destaque de outros estaduais, é uma aposta muito grande que os times fazem. O Corinthians se ferrou muito com isso, principalmente nos anos 2020, 2019, que o Corinthians sobrevivia só contratando a revelação do Paulista. Não que esse seja o caso do Santos agora, né? Até porque o Bruno Mezenga é um bom jogador, mas o problema é a idade avançada dele, né? Que ele tem 34 anos. É um bom atacante, mas ele não. É aquilo, ele não vai ter um retorno financeiro pro Santos no futuro. A gente tem que pegar assim que, cara, eu acho que o maior problema do Santos hoje é uma equipe que ela não, quando ela tem a bola, ela não sabe o que fazer. Eu acho que o Santos ele tem melhorado na defesa, que era péssima. O Santos ele tem melhorado ali um pouco, pelo menos no lado dos laterais, né? A volta do Felipe Jonathan e agora o João Lucas. João Lucas não, minto. O Natan, que até que foi bem na última partida. E agora o Gabriel Inocêncio como novo contratado vai melhorar. E assim, eu acho que o Santos ele tem esse problema que ele não sabe o que fazer com a bola, né? Ele pega a bola e ele fica pensando, sabe? Um dos problemas do Helman foi que ele colocava o Lucas Lima de direita e passava e recuava o Marcos para construir. Cara, o Marcos não constrói jogo. Quem constrói jogo é o Lucas Lima. Você não pode jogar o Lucas Lima para Uhum. direita e recuar o Marcos para, sabe, para dominar a bola no meio. E mas assim, eu acho que acima de tudo, eu acho que o Santos ele eu acho que essa partida teve mais pontos positivos do que negativo, né? Eu acho que o Santos ele deu uma evoluída. Eu ainda não acho que tá pronto contra equipe grande, ou contra qualquer equipe minimamente organizada, porque o Blooming é, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente tem alguma expectativa aí. E falando do Mezenga, o Mezenga, mano, o Mezenga é um cara rodado. No quesito futebol, pelo amor de Deus. Uhum. Ele rodou em vários times aí do Brasil, jogou no 2011, chegou a jogar no Flamengo, jogou no Fortaleza também um tempinho. E é um cara que, mano, ele jogou em muitos times paulistas também. E ele me lembra muito o Aleph Manga, sabe? Eu acho que se fosse pra fazer uma aposta, eu preferia o Manga do que o
o Mezenga. Só que o Manga pediu um salário de 500 mil por mês. E você me desculpa, por uma aposta não vale tudo isso. E vamos ver, né? Eu acho que o Mezenga, no contexto geral, ele não é um mau jogador. Eu acho que ele vai vir pra agregar. E eu acho que o Santos, ele. Cara, eu acho que acima de tudo, essa questão do Corinthians e ele se ferrou muito com essas apostas do Paulista é uma parada muito Corinthians, tá ligado? Porque, mano, cara, o Santos ele tá numa situação, cara, que ele precisa de reforço. Ponto. Sabe? O reforço acaba sendo ruim, sim. Mas, cara, é melhor do que nada, sabe? O que que tem lá hoje é horrível e péssimo e, sabe, não treina, parece, sabe? Então eu acho que mesmo que seja da Água Santa, é um reforço, é um cara de você ver como que vai ser o futebol dele e esperar que tudo dê certo. Exatamente, mano. Já quer passar pro próximo assunto ou você tem alguma coisa mais pra falar do Santos? Não, eu só queria dar uma citada aqui do Barman, né? O Barman, ele. Ah, sim. Cara, o Barman, ele. Eu não vou ser hipócrita, eu ainda acho ele um zagueiro fraco para nível Santos. Mas, mano, ele é o melhor material humano que o Santos tem de zagueiro hoje, sabe? O Santos, ele contratou o Messias, contratou o Maicon ano passado, e o Maicon que não teve um preparamento físico antes de começar o Paulista, então ele entrou muito mal no Paulista, no final do Brasileiro ano passado, que ele estava lesionado, que ele jogou forçado, ele ainda assim estava muito mal. Luiz Felipe tá fazendo força para sair do Santos, Alex Nascimento machucado, então o que sobra mesmo é o Bauerman, o Messias que é horroroso, e só, sabe, o Joaquim que foi contratado recentemente do Cuiabá, que ainda assim é uma boa aposta. Mas eu acho que o Bauerman é o melhor jogador. Bom, vamos pro próximo assunto aí. Pode começar, ô Mação, pode falar do São Paulo e Tigre, como que foi? Caramba, mano. Bom, vou ser sincero que o primeiro tempo eu não acompanhei, né? Mas eu não perdi muita coisa, porque o primeiro tempo foi 0-0. E no segundo tempo, o São Paulo conseguiu pressionar muito bem o Tigre. Tanto que a gente viu que, apesar do Tigre ter tido mais chutes pro gol, é, ter um pouquinho menos de posse de bola, teve mais precisão de passe, esse tipo de estatística, o São Paulo dominou, né? Ganhou de 2-0. Uhum. Dois gols do El Toro, Erisson, que na minha opinião foi uma das melhores contratações que o São Paulo podia fazer, porque o São Paulo era completamente dependente do Caleri no ano passado, e contratar um centroavante que foi destaque, que é o caso do Erisson, no Botafogo, foi um baita acerto da diretoria, é um acerto raro da diretoria do Casares, e é isso aí, cara. Eu acho que tanto o Erisson quanto o Wellington Rato estão fazendo o time do São Paulo render, o que é uma coisa muito difícil, tendo em vista que o São Paulo perdeu os principais jogadores, tanto no começo da temporada quanto durante o Paulista, porque o São Paulo perdeu, acho que durante essa temporada teve mais de 10 jogadores lesionados, alguma coisa assim. Foi. E então é um negócio bizarro, porque o principal rival do São Paulo hoje em dia é o próprio São Paulo, é o próprio DM do São Paulo. Porque o destaque do São Paulo no Paulista foi o Galopo. Inclusive, é artilheiro empatado com o Roger Guedes até agora. E ele se machucou. Vai ficar 6 meses fora. Caleri, machucado também. Tanto que é por isso que o Erisson jogou hoje de titular. Hoje não, jogou nessa partida de titular. Outros jogadores lesionados, eu acho que o lateral Wellington, o zagueiro Diego Costa tá lesionado desde o ano passado. Então a gente vê que o time do São Paulo tem muito desfalques importantes. E o São Paulo podia ser um time muito mais perigoso do que ele é. O Uhum. problema é o preparamento físico. Também não dá pra culpar o Rogério Ceni, né? Que a gente vê que tem muitos torcedores de São Paulo que pede a cabeça do Ceni, principalmente depois de ser eliminado do Paulista pelo Água Santa. Mas não tem como você culpar um técnico, sendo que a própria estrutura do time não te favorece. Sim. Então, a gente vê que o time do Tigre não é, assim como o Blooming, não é um grande parâmetro, até porque o time do São Paulo tem um material humano muito melhor. E fez o dever de casa, né? Ganhou. Apesar de ser um jogo fora, foi uma vitória importante. E até ajuda para conquistar, para reconquistar a torcida, né? Que tava muito indo contra o Rogério Ceni. É,
Mano, eu acho que assim, eu acho que o São Paulo, cara, ele tem um material humano bom, sabe? Eu acho que o São Paulo, se ele não tivesse as lesões e o ADM, que, cara, é horrível, é precária, e tivesse uma equipe de fato bem, com um preparo bom físico, sabe? E, tipo, você tivesse ali uma coordenação da diretoria, cara, o time de São Paulo ia voar. Porque você tem muito jogador bom ali, sabe? Eu acho muito engraçado você ver que, por exemplo, você tem. No São Paulo, você tem opções de centroavante. Você tem o Luciano, que foi um dos artilheiros de 2020. Você tem o Uhum. Caleri, que foi um dos artilheiros de 21. 21 não, 22. Eu tô confundindo. Acho que 22 ou 21. 22, 22. 22. E Por você causa tem o. Então, e você tem o Erisson ainda, que foi mais um dos artilheiros também do Botafogo, mas ainda assim tem tudo pra vir forte no São Paulo. Cara, o São Paulo ele tem uma máquina ali de, sabe, de centroavante. Tem posições que são falhas, sim. O São Paulo tá jogando sem. Tava jogando no esquema do. Naquele esquema diferente, foi de. Deixa eu ver aqui. Foi no 3-4-3, três zagueiros, porque não tava com o Rafinha. Jogou com o Natan de ala e com o Matheus Araújo improvisado o Michel Araújo improvisado na esquerda. E assim, eu acho que, cara, é um time que se você tiver todas as peças disponíveis e um técnico minimamente bom, porque eu ainda bato nessa tecla que eu acho que o Ceni ele é limitado tecnicamente, cara, você vai ter um baita de um time, sabe? Que vai bater de frente, cara, eu falo, bater de frente até com o Corinthians. Eu não posso chegar e falar, vai bater de frente com o Palmeiras. Ah, por mais que o Palmeiras veio de derrota contra o Bolívar, até contra o Água Santa, mas eu ainda acho que não bate de frente. Agora eu acho que o Corinthians, mano, se o time de São Paulo fosse preparado fisicamente, bateria de frente sim, que não é o caso, né? Até porque o time do Corinthians tem aquele problema crônico, né, desde o Vitor Pereira, eu diria, que é de sofrer muito em clássico. E eu concordo plenamente com o que você disse, mano, que o São Paulo, se tivesse esse suporte, se tivesse essa base da diretoria, do DM, pra suportar o time, com certeza bateria de frente com o Corinthians, poderia ser uma pedra no sapato do Palmeiras, assim como o Corinthians é. Mas a gente vê que é uma coisa completamente difícil quando a gente vê que só nesse ano os desfalques que o São Paulo já teve foi Arboleda, que teve tendinite, teve o Caleri teve problema no tornozelo, o Diego Costa, que, como eu disse, ele teve problema no ano passado, que ele operou o joelho esquerdo, Uhum. e isso é uma questão até polêmica, porque tem boatos que dizem que o Diego Costa ele jogou a final da Sul-Americana machucado. Sim. E o DM do São Paulo não tinha visto, não tinha reportado. E mesmo assim o Diego Costa jogou e piorou ainda mais a lesão dele. O próprio Erisson se machucou nessa temporada. Igor Vinícius também. Rafinha, Thales Costa. Então é uma série de problemas crônicos do São Paulo que é complicado porque tem muitos jogadores talentosos que estão tendo problemas, que vão ter problemas no futuro, graças a um DM incompetente. Pois Então, é, cara. Então não tem como a gente ter uma definição sobre o trabalho do Ceni, se ele é bom ou ruim, sendo que o time do São Paulo é completamente irregular. A gente não sabe nem qual que Uhum. são os 11 inicial do São Paulo, porque cada dia machuca um. Cada dia um volta do M, cada dia um sai do M, tá ligado? Sei lá, algum tem problema com a diretoria. Por exemplo, tinha até boatos de que, acho que algum jogador da base do São Paulo, que subiu recentemente, eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele preferia, tipo, arrumar desculpas pra não treinar com o elenco, pra treinar separado com o time do Ceni, porque ele tinha problemas com o Ceni, entendeu? Então tem até problemas extra-campo, então é uma série de problemas que atrapalham o São Paulo. Então, em resumo, é uma vitória importante essa sobre o Tigre, mas o futuro da temporada do São Paulo é um pouco tenebroso, né? Eu diria que
Se eles não se cuidarem, eles podem chegar numa situação até pior do que a do Santos. Aí eu vou. Putz, mano, eu vou discordar bem. Cara, o São Paulo, papo reto, moleque. O São Paulo, tipo, com os reserva ganha do Santos titular, sabe? Porque eu acho que assim, eu acho que o São Paulo, eu entendo muito a questão de que, pô, é um time que ele é bom tecnicamente, só que a DM estraga o time. E você não tem esses 11 titulares em campo. Porém, eu acho que o principal coração de um time não é nem tanto quem tá em campo, mas sim o seu jeito de jogar, a sua técnica dentro de campo, a sua ideia do que você quer fazer em campo. Se você quer pressionar, se você quer jogar recuado, se você quer jogar no contra-ataque, tudo isso. E eu acho que o São Paulo, cara, mesmo tendo, sei lá, 50 jogador titular lesionado, ele ainda tem uma ideia. Eu acho que o Ceni ele é limitado tecnicamente, porém, ele sabe impor uma ideia. Sabe, o time de São Paulo, ele tem essa questão. É o mesmo caso, por exemplo, do Palmeiras. Cara, o Palmeiras, ele pode estar com 5, 6 reservas em campo, mas ele vai jogar do mesmo jeito que os titulares jogaria. Vai render do mesmo jeito? Cara, na maior parte das vezes não, mas vai ter um modelo de jogo. E não é o caso do Santos. O Santos, ele é um time que você pode ter os 11 titulares em campo, você pode ter o Soteldo, você pode ter o Mendonça, o Marcos Leonardo bem pra caramba, você pode ter o Rodrigo Fernandes, Alisson, você pode ter o Felipe Jonathan, você pode meter até, sei lá, o Mezenga agora de centroavante. Mano, claramente é uma equipe que tá perdida em campo. Sabe, é uma equipe que ela tem potencial. Se a gente for falar a verdade aqui, em nome, o Santos não cai. Em nome, o Santos não cai. Tem muito time pior. Mas o que falta é a técnica. O que falta é você saber o que você vai fazer com a bola, saber o jeito que você vai afetar o seu oponente. Cara, é um problema muito parecido com o do Corinthians. Que o Corinthians, se você assistir os jogos, você percebe que o Corinthians não tem um padrão tático. O Fernando Lázaro, e cada jogo ele tenta inovar em alguma coisa, por exemplo, desde o começo da temporada está sendo testado o 4-4-2. Só que tinha Uhum. muitos jogos que a gente vê que ele sutilmente ele mudava esse padrão tático, só que muitas vezes dava errado. O que salvou o Corinthians foi o Renato Augusto. E o Corinthians sem o Renato Augusto, como eu já disse muitas vezes, não existe. Então, essa questão de que um time precisa mais de. O que importa mais para um time é o extracampo, é a tática, eu concordo plenamente. Mas isso não se aplica, por exemplo, ao Corinthians, porque o que mais importa no Corinthians é quem tá em campo. E quem tá em campo que importa, que vai fazer o time rodar, vai ser o Renato Augusto. E, por exemplo, vamos falar disso mais pra frente, mas essa lesão que o Renato Augusto teve no último jogo do Corinthians foi um negócio fatal pro time, assim. A gente não consegue nem ter noção do que vai acontecer nos próximos jogos, porque é muito difícil do Corinthians se virar sem um meio armador. Porque o Corinthians não tem meio armador. E a gente precisa de um cara à altura do Renato Augusto, porque apesar de a gente tentar buscar um cara que seja minimamente armador igual ele, a gente nunca vai chegar no resultado, porque o Corinthians tem uma dependência muito grande. E criou como se fosse um problema crônico, de que a gente depende do Renato Augusto. Sei. Então é complicado, cara. Eu acho que só pra reiterar isso que eu tinha falado isso que eu tinha falado do Santos aí, do que aconteceu. Uhum. Cara, eu acho que o maior exemplo de que você não tem um padrão tático é o resultado. É os resultados. Se você for para pegar Santos e Ceilândia na segunda rodada da Copa do Brasil, você vai ver, ou melhor dizendo, na primeira rodada, você vai ver, o Santos ganhou do Ceilândia com o gol do Joaquim. Foi numa cobrança de escanteio do Lucas Lima. Aí eu te pergunto, no último jogo, o Santos ganhou na primeira rodada da Sul-Americana contra o Blooming. De que jeito? Gol de escanteio do Bauerman, no Gol de caso. escanteio, do Barman. Sabe? Você tem a cobrança de escanteio de um meia e a finalização de cabeça de um zagueiro. O Santos, ele tá vivendo disso.
O jogo aéreo do Santos é péssimo, é péssimo. E o Santos está se mantendo ainda com algo que é ruim. O que você vai esperar de um time desse? Não tem, Pois é, né? sabe? Você real, você vê que a equipe não é treinada, pô, pra uma jogada ensaiada, não é, sabe? É mais tipo, joga a bola na área e reza, sabe? Uhum. Eu ia até fazer uma comparação com o Corinthians no último jogo, só que vou deixar mais pra frente, porque vamos falar agora do América, que, Uhum, cara, na minha opinião, foi uma grande surpresa, cara. O América meteu 4-1 no Penharol, na Sul-Americana. O Penharol que, pô, dispensa comentários, é um dos times mais tradicionais da Libertadores e da Sul-Americana. E o América Mineiro, que foi um time desacreditado ano passado, um time que estava sendo cotado até para ser rebaixado, foi lá e na estreia meteu 4-1 nos caras. uhum. O América não é segredo que a temporada dele está muito boa, o trabalho do Mancini está ótimo. Ele está conseguindo repetir um feito de reerguer o América mais uma vez. E, cara, esse jogo do América eu não consegui acompanhar ele inteiro, porém a gente vê que teve 2 gols logo no começo. Então a gente percebe que teve uma pressão do América desde o início do jogo até o final. E apesar do jogo ter sido em casa, a gente vê que tem um padrão tático do América muito, muito forte. Então, aquilo que você disse, de que é importante um time ter um padrão tático, é exatamente o América um exemplo. Porque eles estão aplicando o mesmo estilo de jogo desde o começo do Campeonato Mineiro, tá dando certo, e deu certo na Sul-Americana. Tanto que Sim. eles estão até na final da. Acho que eles perderam, né, o primeiro jogo da final do Mineiro. Mas ainda assim, isso não anula o fato de que a temporada deles tem sido muito promissora. Não digo que eles vão ganhar a Sul-Americana, de que eles vão conseguir reverter o jogo lá contra o Atlético, mas ainda assim é bem esperançoso para o torcedor da América ver uma vitória desse calibre em cima do Penharol. Então, cara, eu até tinha dito no episódio passado, o América Mineiro, mano, ele é um time que você vê que a torcida tá muito confiante. A temporada do Atlético vem sendo do Atlético, do América, vem Uhum. sendo muito boa. E você vê que, cara, é uma equipe que, mesmo que pega um grupo da morte, porque de fato ele pegou o grupo da morte, é uma equipe confiante, é uma equipe que quer testar os seus jogadores, quer testar de fato toda a ideia imposta pelo Mancini. E tá dando certo, né? Você vê que, pô, o América Mineiro deu um baile no Penharol. E assim, é muito legal a gente ver que, pô, é uma equipe brasileira que tá indo bem, sabe? É uma equipe que ela era desacreditada, mas tá rendendo bastante, tá conseguindo jogar bem, né? Tá conseguindo impor o que quer em campo. Então, é muito legal mesmo ver isso aí, esse caso do Mancini. Pois é até um pouco preocupante, né? Tendo em vista que o América vai ser o nosso rival nas outras competições. Mas ainda assim, como apreciador de futebol, é muito bom ver um time que pô, pouco tempo atrás estava na Série B, estava desacreditado, e agora eles estão aí na Sul-Americana goleando um dos times mais tradicionais da América, sabe? Uhum. Bom, então você tem alguma coisa mais para comentar do América? Não, eu acho que é só isso mesmo. Muito de boa. Bom, perfeito. Bom, da Sul-Americana, quais outros times jogaram mais também brasileiros que a gente pode Na citar? Sul-Americana, acho que Bom, só, hein? não, teve Fortaleza, teve Goiás, teve o Bragantino também. Mas É verdade. o Bragantino a gente pode comentar bastante do Bragantino. É, Porque, só dá uma. Nos outros só dá uma visão aham. por cima mesmo. O Bragantino conseguiu meter 4-1 no Taquari. Mas Uhum. é aquela questão, né, que a gente já disse bastante, né? O Taquari não é um parâmetro muito grande, que é uma equipe, pô, de baixo nível. Não tem nem como comparar o feito do América de golear o Penharol com golear o Taquari. Mas ainda assim, o Bragantino tava perdendo o jogo feio. O Taquari tava ganhando até os 39 do primeiro tempo. Então o Bragantino tomou muita pressão, mas conseguiu reverter, conseguiu fazer os 4 gols.
Mas é aquilo, cara. O Bragantino ainda assim é um time cotado a ser rebaixado do Brasileiro, porque a campanha deles no Paulista foi péssima. Só não foi pior porque eles conseguiram se classificar, então meio que deu uma mascarada, né? Uhum. Mas ainda assim, cara, eles foram eliminados pela Água Santa. E, cara, é complicado falar do Bragantino porque eles perderam o principal jogador, que era o Arthur. A gente já tava falando disso há muito tempo, de que o Arthur poderia sair do Bragantino por causa de briga interna, porque a própria torcida do Bragantino, que já é pouca, né? Já tava fazendo já tava fazendo pressão pra tirar para tirar o Arthur do time. Então é complicado, né? O Arthur voltou aí pro Palmeiras, né? Ele tava sendo cotado no Flamengo e em outros times, mas acabou que ele foi pro Palmeiras, né? O time que revelou ele. Mas é aquilo lá, né, mano? O torcedor do Bragantino tem que torcer pro Bragantino conseguir revelar alguns jogadores que foi contratado, né? Por exemplo, o Sorriso, que foi uma contratação que veio do Juventude, até agora não despontou. É, Sim. então, só basta rezar, mano. Então, inclusive o Bragantino contratou o Sacha, né? É, o Sacha. Ex-atacante do Atlético Mineiro, Uhum, Santos, Inter. E, mano, assim, eu sendo bem sincero aqui, cara, o Bragantino ela é aquela equipe que todo mundo já sabe que não vai ganhar título, mas também não vai cair. Sabe? uhum. Uma equipe que, se ela tiver um trabalho intensivo de contratação e, pô, os caras focar mesmo, os caras vai começar a ir bem, tá ligado? Eu não digo ganhar campeonato, porque eu acho que ganhar campeonato entra muito também a questão da camisa. A camisa pesa, porque o Bragantino entrou na final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense e perdeu, mas a camisa pesou, velho, por causa que Uhum. o Atlético é muito maior que o Bragantino. E, mas assim, eu acho que o Bragantino é uma equipe que, pô, se ela for bem organizada, ela vai dar link, sabe? Eu só não acho que, pelo menos esse ano, disputa algum campeonato. Pois é, mano. A chance do Bragantino foi aquilo que a gente viu, né? Foi chegar na final da Sul-Americana. Mas infelizmente, né, cara, o momento do Atlético naquele momento era muito melhor. O Bragantino tava vivendo uma boa fase, tava sendo treinado pelo Barbieri, né, que agora tá no Vasco. Mas é aquilo, né, mano? É aquele famoso efeito borboleta do futebol, né, mano? Se o Bragantino ganha aquele título, poderia ser que agora eles estivessem num momento muito melhor. Porque ia ser Uhum. um time mais confiante, ia se tornar um time mais tradicional, né, a partir daquele título. Talvez o Barbieri não cairia. Então é aquilo, né? São os famosos e se do futebol, né? Pois é, pois é. E a gente pode também falar do Botafogo, né? Que empatou com o Magallanes. É verdade. Cara, foi aquele jogo que o Botafogo ele dominou, mas não deu, né? Não Uhum. deu, acabaram empatando. Eu não vi o jogo, mas o que você vê aqui é que, pô, o Botafogo ele amassou, tá ligado? Só que não é aquela, né? O que vale é a bola na rede. Então, né, mano? Mas é aquilo, né? O Botafogo amassando sei lá, mano. Não bota medo, porque o time do Botafogo, você vê que tem um ou outro nome interessante, né? Por exemplo, o Vitor Cuesta, o Tiquinho Soares. Mas, cara, tem alguns jogadores no elenco que a gente vê que, cara, são bagres, mano. O próprio Tietê, Aham. mano, eu não sei como é que esse cara é profissional ainda, mano. Porque ele entregou eu não sei se você chegou a ver, mas eu acho que o segundo gol do Magallanes foi uma assistência do Tietê, mano. Que ele dá a bola no pé do jogador do Magallanes e sai o gol. Eu não vi, vou ver agora, vou ver agora. Então, é bizarro, cara. Mas é aquilo, o Botafogo é a mesma coisa que a gente disse do Bragantino. É uma equipe pequena, é uma equipe pouco tradicional internacionalmente, até nacionalmente, né? Mas internacionalmente o Botafogo não tem relevância nenhuma, assim como o Bragantino. Não chegou em nem final de Libertadores, nem Sul-Americana, nem nada. Então o Botafogo é aquele famoso time que tem dinheiro, um elenco que tem até pode disputar no mata-mata, mas não vai ganhar. Não Não tem. vai. Então, aquilo. Nossa, eu tô vendo aqui, cara, o primeiro gol foi do Tiquinho. Nossa, que gol bizarro, mano.
o zagueiro recuou pro goleiro e o goleiro ele foi dominar, meteu uma de Alisson, foi dominar e o cara foi lá e roubou a bola. O Caralho. Tiquinho foi lá e, tipo, o Tiquinho foi lá, foi isolar, só que ele isolou pro gol. Que doideira, né, mano? Caraca, mano. Ah, mano, é aquilo, velho. O Botafogo é muito o que você disse, mano. Cara, o Botafogo ele não tem relevância no futebol brasileiro. Não tem, nunca teve muito, vai, convenhamos. E hoje não é diferente, sabe? É uma equipe que, sabe, não tem como você chegar e falar, nossa, vai chegar confiante. Ano passado chegou a ser uma equipe que subiu no ano passado, né? Tinha sido campeão de Série B em 2021. Chegou 22 como uma, não favorito, mas como uma das, pô, os caras vai bem, tá ligado? E acabou não dando certo, acabou não indo bem. Entra muito aquela questão de você vender jogador bom pra contratar dois médios, e é muito por questão de grana, dinheiro, de que você não tem, está devendo. Uhum. E também entra muito aquela questão do Botafogo não ter de fato um gestor de futebol que saiba contratar bons nomes. Você tem um cara que investe, mas você não tem um cara que sabe de fato futebol. E isso é um dos maiores erros que tem, sabe? Não adianta você ter. É a mesma coisa que você ter um carro zero, você acabou de comprar ele lá da concessionária, só que ele não tem gasolina, sabe? Pois é. Não adianta, sabe? Você vai falar, pô, o carro é bonito, o carro é da hora, mas não anda. Então, aí você vai comprar gasolina e você acaba comprando diesel, né? Porque você não tem conhecimento. Exato. Então, É complicado, cara, mas assim, não tem muito o que falar, sabe? O Botafogo, eu acho que ele ganharia esse jogo. Eu ainda acho que ele ganharia, né? Por uhum. mais que o Botafogo ele não anda bem, o Magalhães também, pelo amor de Deus, é várzea. Mas confesso que o empate não é tanta. Nossa, não acredito, sabe? Com certeza. Até porque é estreia, né? Então, ainda tem Uhum. muito a vir, tem muita coisa pra acontecer nesse campeonato. Mas a gente pode falar também até do Fortaleza, que também Sim. estreou de uma forma bem bonita, cara. Fortaleza meteu 4-0 no Palestino. Vou ser sincero, que eu não faço ideia de onde que é esse time, mas o Fortaleza fez uma bela partida, cara. Tanto que eles tiveram menos posse de bola, mas tiveram um número de chutes muito maior. Então é aquilo, né? Sim. A gente vê que posse de bola realmente não dita nada no futebol. Então números crus não significam nada. E o que decidiu esse jogo foi o golzinho no começo, né? Do Thiago Galhardo, aos 4 minutos. Só que aí no finalzinho do jogo o Fortaleza conseguiu dominar mais ainda a partida. Tanto que a gente vê que pô, os gols saíram aos 75 minutos, depois aos 91 minutos, depois aos 94. Então é Sim. aquela famosa goleada que sai no finalzinho, mas com certeza foi merecido, cara, porque o Fortaleza é aquilo. É um trabalho a longo prazo do Vojvoda. É um time bem estruturado, é um time que tem bons nomes, é um time que eu diria que é até candidato ao título da Sul-Americana. Dos brasileiros é um dos mais fortes. Muito, muito. Eu acho que bate de frente, cara, bate de frente com o São Paulo, com o América. E, cara, se o Fortaleza conseguir sobreviver até pelo menos as semifinais, eu acho que eles conseguem papar esse título aí, mano. O Fortaleza, mano, é a melhor equipe brasileira. Não tem como. O São Paulo tem toda essa falha de elenco. Você vê que o América Mineiro é uma equipe muito bem planejada, mas acima de tudo, é como eu muito disse, a camisa pesa. Então, o Fortaleza é o mais cogitado. Assim, entra muito aquela questão de que vão cair alguns times na Libertadores, seja brasileiro ou não, e vai acabar influenciando. Mas eu ainda acho que, pelo menos a primeiro momento, a gente pode sim, abertamente falar que o Fortaleza é a equipe brasileira mais favorita ao título. Concordo, mano. É, É, quer próximo assunto? vamos falar da Libertadores agora, né? Até porque já Uhum. encerramos os times brasileiros da Sula. E vamos começar falando do Coringão. Estreou bem, estreou com firmeza na Libertadores. É uma coisa pô, cara, não via há muito tempo do Corinthians jogar bem fora de casa.
jogar. Apesar de ser um time que, pô, Liverpool do Uruguai é sacanagem, né? Aham. Mas o Corinthians jogou fora de casa, jogou no estádio que aconteceu na final da Libertadores, né? Entre Flamengo e Palmeiras. E foi uma partida muito sólida, mas com ressalvas. Porque é aquela questão: o Corinthians perdeu o Renato Augusto aos 11 minutos. Foi um baque muito grande, porque o Renato Augusto saiu com muita dor, saiu chorando. E a gente tem que torcer para não ser um problema que leve ele a uma cirurgia, porque se for um problema que leve a cirurgia, ele vai ficar pelo menos uns 3 meses aí fora. Sim. Então, o primeiro tempo foi sofrido pra caramba, o Corinthians não conseguia chegar no gol de jeito nenhum. Tanto que até os 45 assim, do jogo, o Corinthians só tinha chutado no gol, acho que umas, sei lá, umas 3 vezes. E duas dessas vezes foi com criações do Renato Augusto. Então o Corinthians conseguiu fazer uma pressão muito boa no começo, tanto que eu acho que no primeiro ataque do Corinthians saiu um gol do Fausto Vera. Seria o primeiro gol do Fausto Vera pelo Corinthians, né? Mas foi anulado por causa do impedimento do Juliano. E é aquilo que você citou, cara. O Corinthians estava muito perdido taticamente no jogo, não tinha criação. E aconteceu uma coisa muito parecida com o que você disse do Santos, mano. Foi uma jogada de escanteio, foi cruzado pelo Fagner e gol do Hum. Balbuena no finalzinho do primeiro tempo. E graças a esse gol que o Corinthians conseguiu se reacender, porque chegou na Sim. segunda etapa bem melhor. Saiu os dois gols do Roger Guedes, foram jogadas bem construídas, foram gols que saíram de um planejamento tático. E isso dá um alivio, cara, porque ver que o Corinthians consegue respirar sem o Renato Augusto é uma coisa que alivia muito, porque a gente vai ter que se acostumar a ficar sem o Renato Augusto durante essa temporada. E a gente depender de um cara, como eu já disse muitas vezes, que tem mais de 35 anos, é um cara que tá perto da aposentadoria, que inclusive pode até se aposentar nessa ou na próxima temporada, por causa dos problemas no joelho, sei lá, nos problemas musculares que eles têm. E o Corinthians fazer uma vitória de 3-0 sem o Renato Augusto já é uma amostra de melhora. Apesar de ser contra um time fraco, que é o Liverpool, conseguir dominar um time fora de casa, que era uma coisa que o Corinthians não fazia há muito tempo. A única vez que o Corinthians conseguiu fazer isso foi contra o São Paulo, no Morumbi. Mas ainda assim foi um jogo muito difícil, o Corinthians tomou muita pressão nesse jogo contra o São Paulo, mas conseguiu carregar a vitória. Nesse jogo contra o Liverpool foi diferente, foi um jogo fora de casa, que o Corinthians dominou e venceu. O famoso venceu e convenceu. Entendi. A gente pode pegar que, cara, acima de tudo, o Corinthians é uma equipe que ela é muito bem fechada, sabe? Eu acho que, pô, até mesmo momentos antes de começar a partida, eu tinha olhado a escalação. Mano, o Corinthians tava com o titular saço, tipo assim, Uhum. com todas as estrelas possíveis, sabe? E o que você vê ainda é que por mais que você tava com todas as estrelas, você ainda tinha um banco que é absurdo. Pô, você tinha o Michael no banco. Você tinha o Romero, que vai, é mais nome do que de fato futebol, mas convenhamos ainda assim, é o Romero. Você tinha o Paulinho, você tinha ainda o Duqueiroz, que poderia entrar ali pra ajudar. Ele que é maravilhoso pra bater bola de longe, né? Com certeza. Você tinha ainda quase recém-contratado Matheus Bidu, você tinha Uhum. ainda o Christian Barleta. Pois é. Então, então assim, é legal você ver assim que, pô, é uma equipe que começou o jogo bem fechadinha, né, bem concreta, e ainda tinha o banco de reservas para utilizar como segunda opção. Fez, venceu, convenceu. Não posso chegar aqui e falar que fez o mínimo, porque o mínimo era ganhar de 1-0, ganhou de Uhum. 3, então fez um bom jogo e entra confiante aí na Libertadores, né? Pois é, mano. E falando sobre o banco do Corinthians, né, que você citou, a maioria dos jogadores que você citou entraram, né? Por exemplo, o Duqueiroz entrou, Maicon entrou quando o Renato Augusto saiu contundido, Paulinho entrou também. O que me incomodou de fato foi o fato do Romero ter entrado e o Lázaro não ter dado oportunidade nem pro Barleta e nem pro Pedrinho, que é a revelação da base do Corinthians. Cara, você dá chance pro
pro Romero, cara, que desde que ele foi contratado, ele mostrou que foi um desperdício enorme de dinheiro, um desperdício de tempo, um desperdício completo trazer o Romero de novo. Tentar repatriar um jogador que claramente já tava no. Já não tava legal, cara. E não tinha No limite necessidade. físico, né? Então, também, cara, é complicado, E, pô, e você tendo jovens no banco que poderiam ter oportunidade, você vencendo um jogo de 3-0, se você opta por colocar um cara o Romero, inclusive, tem uma chance de gol que ele conseguiu perder, cara. Um gol claro assim e ele chutou pra fora. Quer dizer, não lembro se ele chutou pra fora ou se o goleiro defendeu, mas enfim. Foi uma chance, assim, que, porra, cara, qualquer atacante faria. E o Romero foi lá e perdeu. Sei. Então, pô, já mostra que qualquer opção seria melhor que o Romero nesse caso. Se você tá ganhando um jogo de 3-0, um jogo fora de casa de Libertadores, dá rodagem pro moleque, pô, dá rodagem pro Barleta recém-contratado. Pô, é um erro muito grave você querer colocar o Romero no jogo, sabe? Sim. E, Eu acho que. Eu acho que assim. Eu até consigo entender um pouco a questão do do Lázaro. Por causa que assim, pra pensar um pouco no quesito de, pô, primeira rodada, Libertadores, sabe? uhum, Você colocar o moleque assim, por mais que o time tava ganhando, você colocar o moleque assim, pode ser um pouco precipitado, né? Talvez ele esteja um pouco fora de forma e ele entrou no banco ali mais por questão de, pra mostrar que ele tá no banco, mas eu concordo muito com você. Eu acho que, pô, seria muito bom você colocar ele, pelo menos no quesito de pensar ali no emocional do moleque, sabe? uhum. Pô, minha primeira partida da Libertadores, Corinthians ganhando de 3-0 na estreia, sabe? Isso ajudaria muito ali a cabeça dele. Pois é, mano. Ainda mais que o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, desde talvez 2017, não entra tão bem assim na Libertadores. Não entra com Uhum. confiança. Cara, agora é esperar pelo futuro. Os próximos jogos da Libertadores vão ser mais duros. Porque a gente vê que o nosso próximo adversário é o Argentinos Júnior. Apesar do jogo ser em casa, né? E já é um fator muito bom pro Corinthians. O Argentinos é um time que ganhou do Independiente. E a gente tem o próprio Independiente depois. Então são adversários duros. São adversários que vão dar trabalho. Mas, Sim. cara, ver o Corinthians estreando dessa forma dá um pouquinho de esperança. Olhar que a gente tem um time depois de muito tempo é gratificante. Então, eu não queria ser muito redundante, mas, cara, eu acho que entra muito naquela questão de técnica, tá ligado? Do time, mano. E muito confiança, velho. O Corinthians, vai pegar um jogo contra o Argentino Júnior. Suponhamos que o Corinthians ganha de 1-0 em casa, faz aquela vitória básica. Uhum, O Corinthians vai jogar contra o Independiente, mano, confiante demais, com sabe? certeza. E entra muito aquela questão. Contra o Independiente, eu lembro o Santos pegando em 2021 um gol de Caio Jorge eliminando o Independiente, foi na Libertadores, eu acho, Sul-Americana, não tô lembrado. Não, foi. Não vou lembrar. Acho que foi na Sula, acho que foi na Sula. Hum. E sabe, e o Santos foi lá e ganhou. O Santos ganhou na ida e ganhou na volta com um gol de Caio Jorge, quase de meio de campo aquele gol. E, tipo, ainda você vê, cara, o Santos, quando teve essa vitória, mano, o Santos ele pegou muita confiança. E assim, vale citar aqui, Santos de 2021, Santos de Fernando Diniz, o Quem Santos que diria? tinha Kaique e Luiz Felipe na zaga, mané, tá ligado? É ruim com ruindade, é uma tristeza total. E o Santos conseguir ganhar o Independiente, tendo ganho uma partida antes, chegando com vitória, e indo, por exemplo, pro jogo de volta que tava muito tenso, mas que o Santos ainda conseguiu a vitória, eu acho que é um fator crucial, sabe? Eu acho que o Corinthians, pelo menos, ele vai ter muito esse ponto positivo. Não querendo me pagar aqui de mamãe de Ná, mas eu acho que o Corinthians ele vai ganhar pelo menos uma vitória básica do Argentino Júnior e vai chegar pelo menos muito confiante contra o Independiente. Pois é, mano, assim que eu espero. Até porque o principal rival do Corinthians nessa fase de grupos vai ser o Independiente, né? Não tem dúvidas. Que pô, é o atual campeão da Sul-Americana, atual campeão da Recopa. Então é o adversário mais duro possível que o Corinthians poderia Não, ter. da Sul-Americana é o Del Valle. Então, exatamente.
Então, como eu ia dizendo, o Corinthians precisa manter essa cabeça em pé, que apesar de que conseguiu vencer de 3-0 do Liverpool, o Argentinos Júnior não vai ser um adversário fácil, apesar do jogo ser em casa. E, cara, mas vai ser uma vitória muito importante, porque, como você disse, precisa chegar embalado. Porque se não embalar na Libertadores, vai ser o que a gente já viu há muito tempo. O que aconteceu com o Corinthians, que chegar empatando, perder para time medíocre e no final ficar em terceiro, ficar em quarto, não se classificar. Que foi o que aconteceu com o Corinthians no ano passado mesmo. O Corinthians empatou com o Always Ready, perdeu pro. Não, se eu não me engano, perdeu pro Always Ready, depois empatou com o Always Ready de novo. Só que deu sorte de empatar com o Boca, de ganhar do Boca. E empatou 2 jogos contra o Deportivo. Eu não vou lembrar o nome do time. Mas o Corinthians se classificou assim, no fiozinho, assim, tá ligado? Uhum. E conseguiu se classificar, né? Depois pegou o Boca e eventualmente foi eliminado pelo Flamengo. Mas a gente vê que, cara, é muito importante você embalar numa Libertadores, porque dessa forma você forma aquele time copeiro, né? Aquele famoso time que chega e vence. É o que o Corinthians precisa. Pois é, pois é. Quer ir partir pro próximo assunto? Vamos falar do Palmeiras, né? Já que a gente tá falando de time paulista. Eu acho melhor a gente só terminar da Libertadores. A gente tipo, pula o Palmeiras e deixa pra falar do Paulista por último, né? Já que os últimos praticamente só tem a zona de Libertadores e depois só o Palmeiras. O que você acha? Então, mas a gente poderia falar do Palmeiras na Libertadores, no caso. Ah, tá. Perfeito, perfeito. O Palmeiras Entendeu? pegou o Bolivar, né? Exatamente, mano. A situação do Palmeiras nesse jogo foi parecida com a do Flamengo, né? O Flamengo que a gente Aham. vai comentar mais pra frente. E, cara, mano, o Palmeiras, né? Começou o jogo muito bem. Fez um golaço. O Flávio Lopes fez um gol absurdo. Um gol que ele nunca faria normalmente. A gente vê que, cara, é bizarro um jogador ruim desse jeito fazer um golaço desse. Foi um chute de sorte, com certeza. Mas o Palmeiras entrou com o time reserva e foi completamente dominado por um time medíocre. Uma coisa que Sim. é estranho de ver, mano. Porque, como você disse, o Palmeiras é um time que tem tática, é um time que é muito bem encaixado, tanto o time reserva quanto o time titular. Mas é um time que sofreu completamente com o Bolívar. Teve menos posse de bola, teve menos chutes ao gol, teve menos precisão de passe. Teve um jogador expulso, né? Que foi o Jailson. Esse cara é horrível. Não sei como é que ele tá no Palmeiras. O Bolívar também chegou a ter um jogador expulso depois, mas o jogo já estava praticamente decidido, né? E, cara, o Bolívar fez uma partida excelente, apesar de ser contra as reservas do Palmeiras, né? O Palmeiras tá poupando pro jogo contra o Água Santa, Sim. que eles precisam vencer, né? Se não vencer, eles vão perder o título, né? Não tem discussão. E é aquilo, cara. O Palmeiras teria com o pé esquerdo e torcer pra continuar assim. Cara, é engraçado por causa que assim, mano. Pô, é simplesmente bizarro ver o Palmeiras numa estreia de Libertadores usando reserva. Pois é. Sabe? E ainda A mais pra poupar contra o Água Santa, né? É uma coisa que Então, eu nunca imaginaria nem nos meus sonhos mais bizarros, cara. e tipo, cara, é simplesmente bizarro. E entra muito aquela questão. A gente tem que falar a real aqui. Jogo é jogo, pode entender sim como foi um vacilo, um tropeço, e não como algo recorrente. Mas a gente tem que ser sincero num ponto. Os reservas do Palmeiras não são aquelas coisas lá, não. Não são, Uhum. sabe, não é. É aquilo que eu já citei muito programa aqui. O melhor elenco hoje é do Flamengo, sabe? O que trabalha melhor é do Palmeiras, mas o melhor é do Flamengo. Por quê? O Flamengo tem dois times. O Flamengo tem dois times. E se você for parar pra pegar a molecada da base, que subiu recentemente, o Flamengo tem 2,5 times, Uhum. sabe? É simplesmente um absurdo, porque você vê, por exemplo, jogadores como Everton Cebolinha, jogadores como facilmente Gabigol, né? Gabigol que agora vem sendo reserva nesse esquema novo do Vitor Pereira. É bizarro ver isso, cara. E, pois é, cara, você vê que, mano, o Flamengo tem, só pra você ter noção, o Flamengo tem
Pegando aqui, vai, por cima só. Ponta direita, Cebolinha, centroavante, Gabigol. Isso de reserva. Reserva do Cebolinha. Você ainda vai ter o Marinho. Que vai, vamos ser sinceros aqui. Daria conta de pelo menos uma estreia de uma Ah, Libertadores, com tá ligado? certeza, com certeza. E Cara, daria conta. ainda tem o Bruno Henrique voltando de lesão. Isso, tem o Vai Bruno ser Henrique ainda. titular, com certeza. Esse cara é monstro. Mano, eu falo, eu bato aqui nessa tecla. Eu não sei como o Bruno Henrique nunca foi chamado pra seleção. Eu não sei como. Também não, mano. É bizarro. Mano, ele é tipo. Cara, se a gente for ser bem sincero aqui, eu acho que aquela lesão que ele chegou a ter no Santos, do olho, eu acho que interferiu muito. Interferiu muito. Né? Eu lembro até as palavras de um antigo. Eu não lembro se tinha sido. Eu acho que foi o presidente que chegou a falar isso na época. O presidente do Santos chegou a falar pro Bruno Henrique que ele nunca mais voltaria a jogar futebol. Caralho. Sabe? Por causa que ele tinha feito causado uma lesão no olho. Não é por causa da lesão que ele tem aquele olho de morto, não. Tinha sido uma lesão séria mesmo, tá ligado? Uma lesão que ia afetar de fato a visão dele. Óbvio, não ia afetar a perna. Mas, assim, é simplesmente bizarro. Você vê isso de um presidente do Santos chegar e falar isso. Eu acho que isso deu muita pilha pra ele sair do Santos puto, né? Com certeza. Mas enfim, só voltando no assunto do Palmeiras. Cara, o Palmeiras ele não tem um time reserva muito bom. E sofreu na Libertadores, sofreu, apanhou mais que mulher de bandido. E, cara, pô, a gente acha maravilhoso, né? Com certeza, como rival a gente só se diverte, mano. Mas, cara, é bizarro a gente ver um time que foi duas vezes campeão da Libertadores recentemente. Sim. Pô, fez uma campanha até que considerável no Mundial. No segundo, Sim. no caso, né? Porque o primeiro foi patético. Uhum. Mas a gente vê que, pô, esse time, treinado pelo mesmo treinador, praticamente o mesmo elenco, tem um banco pífio. A gente vê jogadores como o Jailson, que é tenebroso de ruim. A gente vê jogadores como o Luan, que foi o cara que entregou o Mundial. Uhum. Pô, eu não vou nem falar do Lomba, porque eu acho ele um baita goleiro. Mas, pô, a gente olha o banco também, mano. Tem o Rafael Navarro. Tem, pô, tem uma porrada de moleque que alguns eu acho que são até da base. Mas tem muito jogador desconhecido. Que a gente olha e você pensa, pô, quem que é esse cara? O que ele tá fazendo no Palmeiras? Entendeu? Sim, sim. Inclusive, vale estar aqui que chegou a entrar no jogo Navarro e Uhum. o Gabriel Menino, que são jogadores ali que possuem, maior Pois frequência com é. titularidade, podemos dizer assim. O Navarro acho que não. O Navarro acho que ele é aquele reserva que é odiado pela torcida. Mas o menino ele é titular. Sim, sim. E, por exemplo, até o Richard Rios, né, que foi contratado do Guarani, ele Quem foi do diria, Guarani. né? Foi do Guarani. Foi. E, pô, o moleque, ele é muito bom, ele é muito bom. Uhum. E eu acho que, pô, eu acho que, não sei, eu não sei, eu não poderia dizer que ele teria que entrar como titular por causa que eu estaria indo contra o que eu falei do Corinthians com Uhum. o Christian Barletta, mas, pô, eu acho que ele, com o passar do tempo, ele vai pegar a titularidade. Porque, mano, ele tem muita qualidade, sabe? No Uhum. Guarani ele jogava, imagina no Palmeiras, ele vai jogar muito. Pois é, mano. Eu acho que, eu não sei se os números estão errados, mas estão dizendo aqui nas estatísticas que ele tinha até que poucos jogos no Guarani. Tanto que no Brasileirão Série B ele teve 9 partidas. Nossa. Inclusive foram 9 partidas, 4 amarelos e 2 expulsões. Cara, eu não sei se procede essas informações aqui, mas é um pouco bizarro, mano. Mas eu concordo, mano. Foi uma boa contratação da diretoria do Palmeiras, né? Mas ainda assim, mano, foi pra tapar buraco. Não tem como negar. Sim, sim. Porque Richard Rios não é o suficiente pro que a torcida tava esperando. Mano, assim, entra daquela questão. A gente volta e meia volta naquela tecla lá que você mesmo disse, que o Corinthians 2020-19 contratava jogador do Paulista. Pois é. Cara, é simplesmente bizarro a gente parar pra pensar da seguinte forma. O jogador que puniu o Palmeiras, olha só, o jogador que puniu o Palmeiras metendo dois no último jogo, na final do Paulista, Já foi contratado pelo Santos.
Ele foi contratado pelo Santos e o salário dele atualizado era de R$ 8.000. Caralho. Cara, sabe, assim, vamos ser sinceros aqui, tudo bem. 34 anos, é um cara que já não anda em alto no Brasil e só apareceu agora, querendo mais uma aposta do que, de fato, um jogador bom, né? E de um time que tava sem divisão, né? Pode relembrar. Exato, exato, exato. E ele, eu não posso colocar aqui o Mezenga no mesmo patamar do Barleta e do Richard Rios, porque Uhum. a diferença é de um idoso para dois moleque, sabe? Pois é. Então é complicado, mas assim, só para concluir, eu vou muito com o que você falou. É muito bizarro você ver o Palmeiras assim, nessa situação. Concordo, mano. Bom, falando de time tradicional que se ferrou nessa estreia, mano, já vamos passar pro Flamengo, mano. O Flamengo Uhum. teve uma situação muito parecida. Estreou contra o Alcas, o famoso time do Cássio. E perdeu de 2-1, perdeu de virada, assim como o Palmeiras. E, cara, foi uma partida. É bizarro dizer que foi pau a pau, porque a gente tá falando do Alcas contra o Flamengo. Sim, E o Flamengo reserva, que é um baita de um time, jogar de igual pra igual contra o Alcas é bizarro, mano. sim, E sim. tendo em vista que teve até jogadores reservas que entraram no segundo tempo, né? Quando começou a apertar o calo, né? Quando o Vitor Pereira sentiu que não ia dar pra ganhar o jogo, colocou o. Quem que entrou? Entrou Ayrton Lucas, entrou o Pedro, entrou o Cebolinha, Varela, Varela, e mesmo assim não conseguiu ganhar o jogo. sim. Cara, a gente assim, cara, a gente tem que confirmar uma parada. A gente tá falando de dois times que não tem tradição recente de perder, Uhum. sabe? São dois Não times que tem. estavam. Eu acho que estavam até invictos, cara, há muito tempo. Sim, sim. E é simplesmente bizarro. Bizarro. A gente não pode negar. É bizarro ver eles perdendo pra esses times fracos. Só que entra aquela questão. A mesma ideia que entre o Palmeiras com os reserva entra o Flamengo. O Flamengo, ele não foi com completo reserva. Porém, metade era reserva, né? Mas é Você aquilo. via, por exemplo, Felipe Luiz, lateral, tá jogando Uhum. zagueiro. Pablo, que ele é reserva, e é uma reserva que é ruim, Uhum. mas é reserva, tava jogando titular. Vitor Hugo, o, o França também, é tudo reserva. O Marinho, cara, eu posso falar com propriedade, o Marinho, ele não sabe jogar pela esquerda. Cara, e ele E ele, tava, nessa ele esquerda, tava tava de na ala. esquerda. Ele tava de ala esquerda. Eu nunca vi isso na minha vida. Cara, é simplesmente bizarro. Mais uma vez, cara, e aí entra aquela questão. Só pra concluir essa questão, o Matheus França também, que é reserva, Uhum. e o Gabigol, que bizarramente é reserva. Mas entra aquela questão. Eu não vou ser prolixo, falar a verdade aqui. Eu já falei agora há pouco que o Palmeiras ele tem uma equipe reserva pior que o Flamengo. E o Flamengo, por ter uma equipe reserva melhor, tecnicamente ganharia, ou pelo menos empataria com o Alcas, se você for pensar de uma maneira lógica. Aconteceu? Não. Porém, eu acho que aí foi mais. O caso do Flamengo foi mais caso de vacilo do Vitor Pereira do que dos reserva. Com certeza. Até porque com as reservas que o Flamengo tem, dava pra ganhar, assim, de goleado do Alcas. Vamos ser sinceros. Fácil. O melhor jogador Fácil. do Alcas é o Otero, porra. O Otero que até pouco tempo atrás estava sendo esculachado no Corinthians. Sim. E, pô, mano, o time do Flamengo não é ruim, cara. O time reserva do Flamengo é bom, mano. É um time que seria de topo do Brasileirão. Porque jogadores como Everton Ribeiro, Matheus França, o Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o próprio Santos, goleiro, que não foi poupado, né? Diferente do Everton no Palmeiras, são jogadores de topo, mano. E a gente vê que um treinador como o Vitor Pereira escalar o Marinho de, pô, praticamente lateral esquerdo, é um negócio que ele já fez antes, já foi muito xingado por isso. E fazendo Uhum. isso de novo, na estreia da Libertadores, é bizarro, mano. É pedir pra perder. Ele entregou o jogo na mão do Alcas. Então, cara, assim, é bizarro por causa que, mano,
Cara, eu queria muito entender o que que o Vitor Pereira tem na cabeça. Porque, mano, cara, faz o básico. Faz o básico. O Dorival Júnior jogava com o básico do Flamengo e eu não vou mentir, ele inventava. Ele começou a jogar com o Gabigol de 10 e deu certo. Pois é. Deu pra cacete. Deu pra cacete. Ele descobriu uma função do Gabigol. Agora, você me desculpa, você usar o Marinho de ala esquerda, você usar o Felipe Luiz, que ele é mais para lateral do que você, por exemplo, utilizar um Fabrício Bruno que poderia servir, ou um Léo Pereira que não vem sendo tão revelação assim do Flamengo, tão bom assim do Flamengo, Mas tem você o poderia próprio. usar. Tem o próprio Davi Luiz no banco, pô. Então, tem até o Davi Luiz, pô, você já poupou. Você tem que entender que, tipo, pô, você tem que pelo menos ali ter uma base de titular, sabe? Você não pode só ter 10 jogadores bons, 10 jogadores bons, e você querer usar tudo, sei lá, você usar 9 desses 10 jogadores bons, só que tudo em posição diferente. Não vai render. Uhum. Não vai render, sabe? O Flamengo, ele tem ali um baita no jogador que é o Matheus França, que se não fosse ele, o jogo terminaria assim, 2-0. E ele fez até aquela jogada, você chegou a ver? O do gol ou do. Foi gol Do gol do impedido? Flamengo. Que eu acho que ele. Teve um gol que ele fez que foi impedido, não teve? Eu não lembro, eu sei que ele fez um gol Tá, nessa esse partida. gol eu vi que foi um golaço. Então, ele foi furando todo Bom, mundo. pois é, mano. E Pô, cara. Ah, não, eu confundi. O gol que foi anulado foi o gol do Alcas, que seria o gol da virada, mas foi anulado. ah, tá, entendeu. Que o cara, inclusive, ele fez o gol e comemorou fazendo a comemoração do Gabigol. Ah, tá E ligado, depois o gol foi cheguei. anulado. Foda, mano. Pô, Cara, mas é bizarro, é bizarro. cara, e vale ressaltar que esse é o primeiro jogo do Alcas na história da Libertadores, tá? Uhum. É Sim, doideira, mano. E só ressaltando o negócio que você disse, né, de que o Dorival Júnior tinha descoberto uma posição do Gabigol, vou fazer uma correção que, na verdade, quem descobriu essa posição do Gabigol foi o Paulo Souza, mano. Paulo Souza foi muito criticado, até o próprio Tite chegou a usar o Gabigol assim, quando ele foi convocado para a seleção, mas quem descobriu essa posição do Gabigol foi o Paulo Souza, mas o Paulo Souza ele foi extremamente criticado quando ele tentou isso pelas primeiras vezes. É, ô mas louco. o. Então, mas o Dorival Júnior, quando ele conseguiu encaixar essa posição do Gabriel pelas primeiras vezes e deu certo, o Gabigol ele percebeu que essa seria uma forma muito boa para ele jogar e dividir espaço com o Pedro, que era a principal dúvida do Flamengo, né? Que, pô, como é que você ia conciliar Pedro e Gabigol, que são dois jogadores de elite e jogam na mesma Sim. posição. Aí o Dorival Júnior conseguiu achar e o Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Então é aquilo. Você tem um elenco foda, você tem uma Maserati na mão, você só precisa saber correr, cara. Você só precisa pisar no pedal. Pois é, você vê essa falha, mano. É simplesmente bizarro. O Vitor Pereira ele não sabe o que ele faz no Flamengo. Ele quer impor um jogo que claramente o Flamengo não gosta, não concorda, colocando os jogadores errados em posições erradas. E o que é a gente esperar, né? Eu acho que vale estar que a gente está gravando de sábado para domingo. Então hoje vai ter a final do Fluminense, contra o Uhum. Fluminense, né? E vamos ver o que vai dar. O que você aposta? Cara, eu acho que vai dar Flamengo, né? Até porque eles já ganharam o primeiro jogo. Aham. E o Flamengo não vai perder esse título, mano. Porque eles já perderam tanto, mano, que eles não vão perder essa chance, velho. Sim, Vitor sim. Pereira, ele vai vai cavar a própria cova se ele perder amanhã. Eu concordo com você. Eu acho que o Flamengo ele não chega a perder isso aqui. Também se perder, mano, o Vitor Pereira não dura. Mas eu acho que vai ser um jogo mais parelho. Pelo menos mais parelho do que foi na ida. Concordo, concordo. Só pra. Você quer encerrar ou quer o próximo assunto já? Vamos pro próximo já. A gente já falou bastante de Flamengo. Até Fechou. porque agora vamos falar do Atlético Mineiro, que, cara, foi uma surpresa muito grande. Atlético Mineiro, que é uma equipe que a gente elogiou muito durante os programas. E eles estrearam perdendo pro Libertad, Sim, que é uma equipe fraquíssima. Vamos ser honestos, a equipe do Libertad é fraca. sim. E eles perderam de 1-0 dentro de casa. Sendo que eles estavam com
simplesmente o time praticamente titular. Tinha Edenilson, tinha Patrick, tinha Pedrinho, tinha Vargas, o Paulinho, tinha Natan, Dodô. Cara, o time inteiro do Atlético, um time que bateria em qualquer time de Série A, perdeu Sim. pro Libertad, um time medíocre. Esquisito, É cara. aquilo, né? É aquilo. Também é bizarro, né? É bizarro você ver que ele não entra no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras, mas ainda assim é uma parada que é bizarra. Mas, cara, entra muito aquela questão, mano. Eu acho que o Atlético Mineiro, ele tem jogador, mas falta entrosamento. O Campeonato Mineiro é muito Uhum. fraco. O Campeonato Mineiro não exige um time tão bom como esse do Atlético. Cara, se o Cruzeiro fosse minimamente organizado, ele poderia sim estar nessa final, sabe? E eu acho que o Atlético Mineiro, voltando aqui para o Atlético, ele tem uma equipe muito boa. Tem uma equipe muito boa. Eu acho que tanto os titulares quanto reserva, pô, você vai ter o Zaratio de reserva, sabe? Uhum. Você vai ter também, por exemplo, o como titular, como titular, Paulinho, que veio da Europa, você vai ter o Vargas, como os dois atacantes Só não ali, teve o e ainda Hulk você. porque porque ele tá suspenso. Pois é, e você ainda tem o Hulk suspenso. Você ainda tem, por exemplo, o. Aí entra uma questão que é engraçada. Cara, será que realmente a diretoria acertou contratando Patrick e Edenilson? Caramba, mano, é foda, né, mano? Dois. Pô, sem ofensa, mano. Dois barril, mano, dentro do campo. Do aposentado da bola, né? Então, mano, pô, o Patrick desde o São Paulo, mano. Ele tava marcando gol pra caramba. Tava sendo peça fundamental no time do São Paulo. Mas, pô, mano, apesar de todos os resultados dele, mano, o apelido dele ainda assim era Pantera Prenha. Como é que, como é que você. Então, como é que você depende de um cara desse pro seu time, tá ligado? O Edenilson é a mesma coisa, mano. O Edenilson tava em péssima fase no Internacional. Mas eu acho que eles são bons jogadores reservas. Sim. Você precisa de um elenco muito melhor, porque contar com o Edenilson e Patrick jogando juntos, inclusive, não dá, cara. Uhum. Não, não dá, não dá. Eu acho que foi mais vacilo do que acerto da diretoria. Agiram mais por impulso e por nome do que por Com técnica de fato e certeza. qualidade. É, o Patrick, Qualidade, o Patrick, ele foi mais uma oportunidade de mercado, né? Porque ele tava fugindo do São Paulo, né? pois Essa é a é, verdade. exato, exato. E não tem muito o que falar dos laterais, né? Não tem muito o que falar dos Uhum. laterais. O Saravia e o Dodô. Eu não vou chegar. Cara, eu não posso chegar e falar que o Saravia e o Dodô são laterais do mesmo nível de você ter Vargas e Paulinho de atacante, É, com sabe? certeza, mano. Cara, o Saravia do Inter e o Dodô que, pô, também já É. tá dando o que tinha pra dar, tá ligado? É bizarro, assim, sabe? Eu acho que o Uhum. único que presta mesmo nessa defesa, e eu também não vou falar do Everson, porque, pelo amor de Deus, eu vou falar o Natan. Natan é um baita Tá. do zagueiro. Gosto muito do Natan, Baita. mano. E outro jogador que pesa muito nessa defesa, que é bom jogador, é o Gemerson, mas tava no banco. Eu não sei se ele foi Isso. poupado ou se ele tá, sei lá, vindo de lesão. Mas ele é 100% titular nesse time, cara. O Gemerson é um baita jogador. Fiquei muito triste quando ele saiu do Corinthians, mano, porque a diretoria nem tentou prolongar o empréstimo dele. Uhum. Mas é um baita jogador, mano. Torço muito por ele, mano, porque a passagem dele no Corinthians foi boa. Pois é, pois é. Quer encerrar aqui ou quer ir pro próximo assunto já? Vamos pro próximo, né? Uhum. Não, inclusive vamos falar do. Não tá na nossa checklist aqui, mas desse mesmo grupo do Atlético, teve o outro Atlético, né? O Atlético Paranaense jogou contra o Alianza Lima e Isso. foi um jogo péssimo, cara. 0-0 com um expulso. Então, Cara, é complicado, né? vamos falar mais por cima, porque o Atlético Paranaense é aquilo, mano. É um time que tem bons jogadores, mas não tem boa perspectiva. Porque tem Vitor Roque, tem Coelho, tem Terans, Fernandinho, simplesmente Fernandinho. Tem Uhum. Bento no gol, um baita de um goleiro. Kelvin, Canóbio. Porra, são muitos jogadores bons, cara. São jogadores de Libertadores mesmo. Sim. Mas
Não dá pra, não dá pra entender, cara. Esse time não encaixa de jeito nenhum. Chegou na final da Libertadores ano passado, mas, sei lá, cara, chegou perdendo, porque no momento que eles chegaram na final, a gente já sabia que o campeão ia ser o Flamengo. Então, Sim, sim. e agora eles estreiam na Libertadores daquele jeito, né, mano? 0-0 com um time medíocre, que é o Alianza Lima, e tendo um jogador expulso, um jogador que vai estar suspenso para a próxima partida de graça. Cara, e eu vou te falar, mano, eu vou ser sincero, eu gosto muito do Atlético Paranaense. Eu acho que a Uhum. direita. Cara, é um. Tipo, eu acho que os times brasileiros deveriam muito se espelhar na diretoria do Atlético. Porque, cara, é uma diretoria que sabe o que faz. Contrata da maneira certa, contrata jogadores certos, vende de fato quando necessário. Porém, o Atlético Paranaense ele acaba se formando uma equipe muito boa. Sabe, o Canóbio, que foi a contratação mais cara do Atlético Paranaense das últimas temporadas, cara, o cara é simplesmente um absurdo. Ele joga muito, ele joga muito. Ele, e também o Fernandinho, que foi uma das mais caras também. Cara, o Fernandinho dispensa palavras aqui, sabe? Ele, ele é simplesmente um absurdo. O último Brasileirão, ele conseguiu fazer um campeonato bom, conseguiu render pelo menos o que o Atlético precisava, Uhum. e é muito legal. Você ainda tem o Terans ainda, que é muito bom. Agora, eu vou ser sincero, é uma reclamação que eu tenho, que eu acho que a diretoria fez errado. Renato Kaiser não deveria ter saído do Atlético. Não deveria ter saído. Eu não posso chegar aqui e falar mal do Vitor Roque, mas, cara, é a mesma coisa, por exemplo, do. Vai, vamos dar de exemplo aqui, vai. Quem que eu posso pegar aqui? Vai. O Santos. O Santos Sim. Futebol Clube. Uhum. O Santos Futebol Clube vai lá e tem o Pelé de centroavante. E de reserva o Marcos Leonardo. Eu não posso vender o Pelé pra botar o Marcos. Por mais que o Marcos é um baita de um jogador, o Marcos é o Marcos, o Pelé é o Pelé. Eu não posso É, colocar na mesma frase o Renato Kaiser do Pelé, mas, pô, o Vitor Roque é novo, pô, então, sabe? você tem que fazer aquele esquema que aconteceu com o Flamengo, cara. Você tem que arrumar um jeito de colocar dois ao mesmo tempo, mano. Coloca o Exato. moleque, que no caso do Flamengo era o Pedro, com o cara experiente, que era o Gabigol. Então, era o que devia ser feito no Atlético. Pois é, e cara, pô, você tem essa oportunidade, não tem por que você vender. E ok, você vai lá e quer vender, mas faz a substituição. Vende vende pro Fortaleza, pega o Galhardo. O Galhardo tem nome. Ele pode falhar? Ele pode. Ele pode. Uhum. Ele tem muita falha, mas ainda assim o cara foi artilheiro de 2020, sabe? Ele ainda tem bola. Eu ainda acho, cara, que o Galhardo ele é um bom jogador. Pô, por que que não faz essa troca? Tá ligado? Sei lá, mano, eu acho que eles erraram nisso. Também acho, mano. Mas aí, falando do jogo em si, mano, é complicado comentar, porque foi um jogo 0-0, né? Não, Uhum, é difícil de comentar. Então acho que a gente já pode passar pro próximo, né? Que a gente já ia comentar antes. sim. E é do Fluminense, né? É o que resta? Isso. Exatamente. Sport Cristal 1, Fluminense 3. O que você tem pra comentar, mano? O Cano é absurdo, né, velho? Esse cara Cano, é foda, mano. mano, o Cano é bizarro. É bizarro. É bizarro, assim. Eu posso falar aqui que um dos motivos que eu ainda achei injusto dele não ter jogado na Copa do Mundo foi pela idade. Concordo, mano. Mas se ele fosse. Mas é foda falar que ele ia ser um bom pra agregar, né? Até porque a Argentina foi campeã do mundo, né? Mas o Cano, pô, mano. Você, com certeza ele ia render muito mais do que o centroavante lá, mas esqueci o nome dele. O Martins. O Lautaro Martinez, exatamente. Pô, cara, ele fez uma Copa do Mundo pífia, mano. E ele ainda assim era titular no lugar do Dybala. E o Dybala só entrou na final pra bater o pênalti. Você falar que esses dois caras não iam render iam render mais do que o Cano, mano, que é simplesmente um dos artilheiros mundiais no ano passado, pô, é sacanagem, cara. O Cano joga muito. Cara, mano, eu posso falar aqui.
Eu posso falar aqui. O melhor jogador hoje do Brasil é o Cano. Moleque, o cara tem, 2023, 13 partidas, 16 gols. Filho, a gente, mano. cara, parece que eu tô falando aqui de modo carreira do FIFA. Parece que você tá falando do Haaland, mano, mas é do Cano, pô. Do Haaland. Cara, é o Cano. Mano, e outra. Com todo respeito, a equipe do Fluminense. Mas é o Fluminense. Pois é, mano. Cara, eu falo. Tendo em vista Palmeiras, tendo em vista Flamengo. Flamengo não, Flamengo tá bem. Mas, cara, qualquer outra equipe do Brasil. Moleque, você dá o ouro, você tem que dar ouro pra você tirar o Cano do Fluminense. Uhum. Porque, mano, esse cara é um absurdo. Ele jogou pra cacete no Vasco e, assim, eu ainda acho uma parada que é bizarra. Que ele foi oferecido pro Santos e o Santos recusou. Isso eu acho bizarro. É doido. E eu não falo que é bizarro no quesito de caramba, o Santos recusou, mas sim dele ser oferecido pro Santos. Isso que eu falo que é bizarro. Sabe, é absurdo. Pois é, mano. E quando a gente fala de jogador oferecido pro Santos, eu já penso no Luan, cara. Eu não penso no Cano, pô. Misericórdia. E voltando ao que você falou que o Cano tem 16 gols, mano. Não querendo desmerecer, né? Até porque, pô, são números absurdos. Mas convenhamos que no Carioca é muito fácil de inflar, né, mano, os números. Porque o Cano fez simplesmente 4 gols no Volta Redonda. Quando o Fluminense Sim. ganhou de 7-0. E agora fez 2, né, na Libertadores, contra o Sporting Cristal. Tendo. Ah, não, a expulsão foi no final, então não dá nem pra contar como um jogador a mais durante o jogo, né? Mas ainda assim, Sim. mano, a equipe do Fluminense é uma equipe muito bem preparada. É aquilo que a gente já vem dizendo. É um time que tem jogadores muito bons taticamente. A gente tem o Keno, tem o Ganso, tem o John Arias ali fazendo o meio campo. O meio campo armador, no caso. Sim. E, mano, é um time muito bom, mano. É um time que, apesar da gente ter aquilo, né, de camisa pesar na Libertadores, no começo da Libertadores, né? É uma coisa que não importa tanto, eu diria. E o Fluminense entrou com o pé direito, mesma coisa do Corinthians. Chegou estreando bem. O grupo do Fluminense não é lá essas coisas, então eles vão passar facilmente. E é aquilo, mano. O Fluminense vai manter o bom trabalho, né? Já foi campeão da Taça Guanabara em cima do Flamengo, então é um time que já tá muito embalado na temporada. Apesar de que eu acho de que eles vão perder essa final do Carioca pro Flamengo, eu acho que eles não vão conseguir fazer essa remontada. Mas eles estão bem, mano. Eles estrearam bem e vão jogar o próximo jogo contra o Paysandu, se eu não me engano, na Copa do Brasil. E tem tudo pra passar e pra continuar firme na temporada, mano. Então, e aí entra, só pra concluir aqui a questão do Fluminense, entra um ponto aqui muito interessante, uma curiosidade. A gente fala de centroavante do Fluminense, a gente lembra automaticamente do Fred. Uhum. O Fred. Na minha O opinião, Fred. é uma coisa um pouco polêmica, mano. Mas Cano é melhor que Fred. Moleque, eu ia falar justamente isso agora. Você tem noção que Caralho. em 2009, o Fred chegou no Fluminense e na sua primeira temporada meteu 22 gols. O Cano Ano passado meteu 44. fez o Moleque, dobro, cara. cara, Mas tipo, ele só não tem reconhecimento sabe? porque não ganhou nada. Sim. E tipo, cara, é bizarro a gente falar por causa que, mano, é número. Uhum. Cara, número, acima de tudo, é o que importa. É o que importa. Eu não posso chegar aqui que existe casos, obviamente, onde a gente pode falar que, pô, tal jogador é muito bom, ele sabe se posicionar, mas ele não tem número. Isso é completamente normal. E Renato Augusto é um Mas exemplo. Renato Augusto. Só que, cara, o Cano, ele sabe jogar, ele sabe se posicionar, ele tem corpo, ele tem número. Sabe? Uhum. Ele é jogador completo, mano. Ele é jogador completo. Ele é simplesmente absurdo. Um Pois absurdo. é, mano. E eu digo mais, mano. Ele só não tá na Europa, só não tá no time de elite lá na Europa, mano, por causa da idade, mano. Sim, Porque ele é um jogador que falta em muitas equipes da Europa, mano. Que é o cara decisivo, é o cara que chega e se tiver um time que cria pra ele, ele vai fazer gol todo jogo, a todo segundo. É igualzinho o vai. Haaland, mano. Exatamente.
E, cara, é até estranho de comparar o Cano com o Haaland, mas não é uma comparação tão distante não, mano. Porque são dois centroavantes que, quando até precisa, para eles saírem da área, para buscar a bola lá no meio do campo, para trabalhar junto do time, eles vão fazer isso. Que eles sabem fazer isso. São jogadores completos. Então, e só pra entrar naquele ponto que você disse que o Campeonato Carioca ele é bem mais fácil de você inflar, cara, eu até diria isso. Porém, entra muito aquela questão. Moleque, os gols que o Cano faz é absurdo, Uhum. Pois é, mano. sabe? Ele, além de ele ser um jogador que faz gol, ele sabe se posicionar, ele sabe o jogo, ele entende o jogo. Pois é, mano. Eu sei que a gente. Eu sei que, cara, é bizarro a gente comparar Gabigol com o Cano, por causa que o Gabigol, pô, ele é. Vai, vamos ser sinceros aqui, ele é muito maior que o Cano, Maior, historicamente, com pro seu certeza. time. Até porque ele decidiu dos Libertadores, né, mano? Não tem muito o que falar. Justamente, justamente. E, cara, o Fluminense, ele. Cara, ele não tem muito. O Fluminense, o Cano no Fluminense, ele não tem muito o que fazer história, né? Já que ele tá quase pra se aposentar e no quesito de idade. Então, e Ele ele tá no pode jogar Fluminense. até 60. Então, Então, e ele tá no Fluminense, então ele não tem muito o que concorrer. Mas assim, cara, os gols que o Gabigol faz é tudo debaixo da trave, pelo menos a maior parte. uhum. Agora o Cano não. O Cano não. O Cano faz gol de meio da área, de cruzamento, de, não sei se de falta ele chegou a fazer. Eu acho que ele chegou a fazer, né, de falta. De falta. Não, acho que não, que ele não bate falta. Ah, então. Mas pênalti, Pênalti, com tudo, certeza. tudo, tudo. Ele é simplesmente aquele jogador perfeito pro Campeonato Brasileiro Pra e, qualquer mano, time, né, mundial. mano? Pra qualquer time. É. Ele é aquele É que jogador ele. que, cara, se colocar ele em qualquer time, você pode colocar ele desde no próprio Palmeiras, que não precisa de centroavante. Ele vai fazer gol. Se você colocar ele num time que depende 100% dele, ele vai continuar fazendo gol. Que era o caso do Vasco. O Vasco Sim, dependia 100% do Cano para fazer gol e ele fazia. Quando ele não fazia, sim. o Vasco se fudia completamente. Pois é, era uma equipe que, cara, não criava. Não criava. Você via que o Pois Cano é, jogava com. Ele jogava com o Gabriel Peck na época. pois é. E por Peck E. é ruim, né, mano? Vou ser sincero. Então, mano, eu acho que. Cara, é complicado. O Peck, ele faz. O Peck, ele é 880, tá ligado? Ou ele é muito bom, ou ele é Exatamente, mano. muito ruim. Então, mano. Então, é E quando o Vasco complicado. tava na Série B, ele era muito ruim, na maioria das vezes. Então Justamente, agora eu cara. acho que tá melhorando um pouquinho. Deu uma melhorada. Pegou uma Sim. confiança. O Pumita ajudou muito ele ali na É, direita. realmente. Mas é Pumita, aliás, que, mano, ele Bom é muito jogador, bom mano. jogador. Bom jogador, eu gosto dele. Muito bom jogador. Quer encerrar? Quer falar alguma coisa a mais? Não, mano, acho que só isso, mano, por enquanto. Vamos ver. Fechou, então. Da Libertadores. Até teve alguns outros jogos, né? Por exemplo, teve Internacional, teve. Acho que a gente só não comentou do Internacional mesmo. Mas Vamos terminar tudo internacional. eu não vi esse jogo, pra ser sincero, mano. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu pegar Hum, aqui. deixa eu dar uma olhada aqui. O Internacional, ele jogou contra o. Cara, que time é esse mesmo? Independiente Medellín. E, tá explicado porque a gente não falou dele. Cara, foi um jogo 1-1, mano. É, cara, eu fiquei. Cara, É até surpreendente ver, mano, porque o Internacional perdeu durante a maioria do tempo desse jogo, mano. Só conseguiu fazer o gol no finalzinho com o Alan Patrick. meu Deus do céu, velho. O Inter tá mal, hein, mano. Mano, o Inter é bizarro por causa que. Cara, vamos ser sinceros também. O material humano dos caras é muito ruim, velho. Pois é, mano. Pô, Luiz Adriano ser Fraquíssimo. titular no Internacional é. Nossa senhora, parece piada, Ah, mano. é ruim. Esse cara é É muito ruim, ruim, é mano. ruim. Cara, até tem Cara, alguns nomes, mano, mas é aquilo, velho. Nome não sustenta um time, mano. mano, a real, a real. Vamos ser sinceros aqui. Moleque, se o Edenilson tivesse no Inter, pô, seria praticamente o banco do INSS aqui, velho. Porque, pô, moleque, Luiz Caralho. Adriano, Alan Patrick, Edenilson. Cacete! Nossa senhora, mano. Sabe? E entra aquela questão, cara. Você não pega ninguém, ninguém se salva ali do banco. Não posso chegar aqui e falar, pô, nossa, tá bem, moleque. Nossa, Pô, mano.
Posso falar aqui do John, mano, o goleiro do Santos. O ex-goleiro do Santos, né, que tá emprestado pro Inter. É o Cara, melhorzinho, porque, pô, pois tá é, ruim, mano. mano. Tem o Pedro Henrique, mas, pô, ainda É. assim sabe, não tem muito o que Uhum. falar muito dele, não. Não tem muito número, não. Ano passado teve Brasileirão, mas esse Uhum. ano tá ruim, velho. Cara, Quer dizer, qual que é é o nome aquilo, do. gaúcho. O Qual que é o nome que do, foi? do alemão, mano? Que eu tô olhando aqui, mas eu não consigo reconhecer qual que é, mano. É o Alexandre Alemão. Então ele não tava nesse jogo, né? Não tava, não tava. Ah, tá explicado. Porque ele seria um dos poucos nomes que se salvam no time do Inter. Então, É, tá então, explicado porque Luiz Adriano foi titular, mano. Porque eu achei esquisito. cara, é simplesmente bizarro. O Inter, ele não tem número, ele não tem. Ele foi ruim no Gaúcho. Uhum. Em Grêmio, inclusive, campeão do Gaúcho. Realmente, vamos falar E disso no próximo programa. isso, exatamente. E é bizarro, sabe? É bizarro. Pois é, mano. É aquilo, né, mano? Falar do Inter é complicado porque é um time que não tem muita perspectiva, mano. É um time que eu acho que vai brigar ali pelo top 10. Eu acho que eles vão até, talvez consigam até beliscar uma vaga na Libertadores. Mas é um time sem sal, mano. É a verdade. O time do Inter é sem sal. O time do Inter não tem jogador bom, mano. O, o Mano Menezes tá tirando leite de pedra, mano. Porque o time do Inter é muito ruim. É muito ruim. A diretoria não contratou ninguém que presta, sabe? A melhor contratação dos caras foi o Luiz Adriano. Pô, patético, né? Então, e tipo, e continuou com os mesmos lixos que tinha. Então, É o Gabriel Mercado que, mano, entrega todo gol. O... É porque eu não posso falar do Bustos, porque ele era. ele é um bom lateral, né, mano? Vamos ser sincero. Ele é um bom lateral no contexto geral. E, sabe, o Uhum. René continua lá, né, no Inter. Cara, o René tá no Inter ainda? Tá, ele não jogou o último jogo, mas ele tá lá. Caramba, mano. Famoso cabeça de filtro de barro, mano. Pô, apesar que, vamos ser sinceros aqui, o cara é bola. Ah, De mano. verdade. No Inter, ele tava bem. Ele tava bem. Tá, não vou discordar. No Inter tava bem mesmo. Mas você vê, né? Se o René é um dos melhores do Inter, fudeu. Sacanagem, né? Pô, é isso aí, Bizarro. mano. Já fechou de Bom, é isso. Libertadores. É isso aí, mano. Acho que já falamos tudo já, né? Falando Podemos bastante. terminar É aqui. isso aí, mano. Bom, fechou então. Só deixa eu colocar aqui. Beleza. Quer falar alguma coisa pra encerrar, Marcelo? Nada mais, mano. É só agradecer pra quem ficou até aqui, porque quase 1 hora e meia de programa. E é isso aí, mano. Valeu. Beleza. Valeu, gente. É isso aí. Muito obrigado por mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. E que esperem aí o próximo episódio aí, que a gente vai lançar. Valeu? É nóis. Falou. Falou.